se liga no saber. Ei, se liga, tá na hora do saber. Aprender, tamo junto, pode crer. Cola com a gente nessa aula pra fazer acontecer. Ei, você, se liga no saber. A escola nos ensina e eu quero aprender. Tamo junto, pode crer. Cola com a gente nessa aula pra fazer acontecer. Ei, você, se liga no saber. Olá, pessoas, crianças, professores, pais. Essa é mais uma aula do Se Liga no Saber. Vamos aprender? A nossa aula de hoje é sobre tratamento da informação. Mas tratamento da informação? Será que a informação fica doente? Não, não é nada disso. Tratamento de informação é uma área da matemática onde a gente vai aprender a fazer leitura e interpretação de gráficos e tabelas. Então, meu nome é Vânia Gregório e a nossa aula hoje é de matemática. Então, vamos lá. Essa é a nossa primeira aula. Nós vamos fazer duas aulas. Uma de leitura e interpretação de tabelas e a outra de leitura e interpretação de gráficos. Então, a nossa primeira aula, nós vamos primeiro entender o que é tratamento da informação. Já falei que não é cuidar da doença da informação. Então, o tratamento da informação, ele engloba aí vários blocos, Essa aula de hoje a gente está falando dos blocos das habilidades. Nós estamos aí este ano com as provas do IDEB. Então, é um bloco, que ele engloba a leitura de gráficos e tabelas. Então, neste bloco, nessa leitura de gráficos e tabelas, nós devemos encontrar dados para resolver problemas e responder algumas perguntas referentes a estes problemas que permeiam aí as nossas aulas de matemática. Então, olha lá. E um dos objetivos deste bloco, do tratamento da informação, é a interpretação, compreensão dos dados numéricos que são fornecidos por meios de comunicação, como jornais, os sites, as revistas, que estão aí presentes no nosso cotidiano, no dia a dia. Então, vamos entender o que é uma leitura e interpretação de uma tabela? Então, vamos lá. As tabelas é a forma de apresentação de dados pesquisados através de linhas e colunas de forma ordenada. Então, a gente já foi no supermercado, já viu uma tabela, de preços de alguns produtos. Quando a gente vai ao restaurante, a gente vê tabelas. Quando a gente faz umas pesquisas das mais simples possíveis, a gente pode mensurar essa pesquisa dentro de uma tabela simples ou uma tabela mais elaborada. A partir do momento que a gente aprende a ler uma tabela simples, a gente consegue fazer leitura de outras tabelas um pouquinho mais elaboradas. Então, eu trouxe alguns exemplos de tabelas para a gente entender melhor. Então, eu trouxe aqui essa tabela que ela vem trazendo sabores de picolés vendidos na última semana. A última semana fez muito calor, então foram vendidos muitos picolés. Então, nós temos aqui os sabores e a quantidade de picolés vendidos. Então, deixa eu marcar aqui para vocês visualizarem melhor. Pegar a canetinha. Então, sabores que vão aparecer: uva, limão, chocolate, laranja, coco, abacaxi e morango. E ao lado da tabela vem a quantidade de picolés vendidos. Então, de uva, 1.300 picolés, de limão, 1.100 picolés, chocolate, 2.250, laranja, 1.964, coco, 3.248 e por aí adiante. Do outro lado, a gente traz um quadro de medalhas olímpicas da última Olimpíada Sul-Americana. Então, a gente pode perceber aqui que aqui tem um pouquinho mais de informações nessa nossa tabela. Então, nós temos aqui, em primeiro lugar, o nosso país, o Brasil, com 39 medalhas de ouro, 14 medalhas de prata, 11 medalhas de bronze, totalizando 64 medalhas. E abaixo vem outros países com suas colocações, com a quantidade de medalhas que cada país ganhou.
Então, a gente tem aqui uma tabela de entrada simples e aqui uma tabela com mais informações para a gente conseguir analisar. Então, continuando, aqui uma tabela super simples, que essa aqui é bem fácil da gente fazer a interpretação, né? Nós estamos aí retornando à aula e com a merenda boa que a nossa prefeitura oferece para as crianças. Então, a gente tem uma tabela da aceitação da merenda pelos alunos. Então, o menino está falando: olá, eu sou o Bruno, veja a tabela que mostra o resultado de uma pesquisa sobre a merenda escolar deste ano, no início do ano. Então, a maioria das crianças gostam da merenda que é oferecida, às vezes, né? E algumas crianças não gostam de tudo aquilo que é oferecido. Então, só um exemplo de uma tabela bem simples para a gente entender o que é leitura e análise da interpretação dos dados de uma tabela. E aí, só mostrar não fica bacana. Então, nós vamos fazer aqui juntos a construção de uma tabela. Então, no início da semana passada, eu fiz uma pesquisa bem simples com os meus alunos sobre qual filme que eles assistiram nas férias. Nós estamos retornando às aulas, né? Choveu muito, então muita gente ficou dentro de casa. Então, um dos lazeres preferidos nessas férias foi assistir filmes. Então, a pergunta era: qual filme você assistiu nas férias? E olha lá, eu coloquei nessa tabela a maior quantidade de filmes que apareceu na pesquisa. Então, apareceram 5 filmes que foram mais citados na pesquisa. E aí, os filmes são Avatar, o filme Encanto, Pantera Negra, Sing 2 e o filme Divertidamente. Então, eu trouxe aqui o resultado dessa pesquisa e nós vamos colocar aqui agora para a gente aprender como que a gente completa uma tabela. Então, na pesquisa que foi feita, que eu fiz, 35 crianças colocaram que assistiram o filme Avatar durante as férias. O filme Encanto, foram 50 crianças que assistiram. O filme Pantera Negra, 54 crianças. O filme Sing 2, foram 50 crianças. E o filme Divertidamente, que é um filme que já tem mais tempo de lançamento, mas é um filme muito bonito, muito bonitinho, houveram 14 crianças que assistiram a este filme. Então, a gente pode ver que não é um bicho de 7 cabeças. É uma coisa bem simples, é uma coisa que todo mundo que está no 3º, no 4º, no 5º ano conseguem fazer muito tranquilamente. Então, tá lá, eu coloquei, né? Eu escrevi na outra tela, mas nessa aqui a gente consegue ver os resultados. Então, Avatar, 35 crianças. O Encanto, 50 crianças assistiram. Pantera Negra, 54 crianças. Sing 2, 50 crianças. E o Divertidamente, 14 crianças. Então, vamos ver. E olha lá. E a partir destes dados, a gente consegue fazer leitura e responder a várias perguntas, ou seja, são os problemas que a gente consegue resolver a partir da análise de uma tabela. Então, eu coloquei aqui algumas perguntas que é só a gente analisar a tabela, a gente consegue responder com muita tranquilidade. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Qual o filme mais assistido pelas crianças? Então, a gente vem aqui na tabela e vai ver qual é o maior número que vai aparecer. Então, nós temos Avatar com 35, Encanto com 50, Pantera Negra 54, Sing 2 com 50 e o Divertidamente com 14. Então, qual que aparece maior quantidade? É o filme Pantera Negra. Então, eu venho aqui e escrevo Pantera Negra.
Letra B. Qual o filme menos assistido? Qual o filme que menos apareceu nessa pesquisa? A gente vai analisar qual é o menor número e o filme que teve menos pessoas assistindo foi o filme Divertidamente. Vamos lá. E essa pergunta, eu coloquei ela assim, bem explicadinha, porque às vezes a gente fala assim, qual que é a diferença de um filme para o outro? Aí tem gente que fala assim, que um é este, o outro é aquele. Não é essa a pergunta. Então eu coloquei bem especificado qual a diferença de quantidade, né? Diferença de quantidade entre o filme mais assistido e o filme menos assistido. Então, a gente, das duas últimas perguntas, a gente já sabe qual é o mais assistido e qual é o menos assistido. E para a gente saber a diferença, quem sabe qual operação que a gente faz para saber a diferença? Quem respondeu uma operação de subtração, ó, nota 10. Então, a gente vai fazer o filme mais assistido menos o filme menos assistido. Então, a gente vem aqui, faz uma conta super tranquila, que vai ser 54 menos 14, 4 menos 4, 0, 5 menos 1. Então, aqui está a minha resposta. A diferença de quantidade entre o filme mais assistido e o filme menos assistido é de 40 crianças dentro da nossa pesquisa. Então, vocês viram que é super tranquilo, é super simples, basta prestar atenção nos dados que trazem a nossa tabela. Então, a nossa aula de tabela é isso aí. Boa sorte, bom estudo para todos. Ei, você se liga no saber. Ei, se liga, tá na hora do saber. Aprender, tamo junto, pode crer. Coloca a gente nessa aula pra fazer acontecer. Ei, você se liga no saber. A escola nos ensina e eu quero aprender. Tamo junto, pode crer. Cola com a gente nessa aula pra fazer acontecer. Ei, você se liga no saber.